Fala galerinha, professor Pedro na área. A aula de hoje vai ser sobre princípios de Le Chatelier. Bom, esses princípios se aplicam justamente a equilíbrios químicos. Você que está no meu curso de químicas, todas as químicas, você sabe que eu já dei as primeiras aulas de equilíbrio químico, tanto a constante de equilíbrio e alguns princípios relacionados ao equilíbrio químico. A gente sabe que o equilíbrio é relacionado àquela setinha dupla que vai e que volta e que tem dois sentidos, que é o sentido direto e o sentido indireto. Aí eu te pergunto, se eu altero o equilíbrio com alguma variável, sendo temperatura, concentração, o que acontece com esse equilíbrio? Aí que vem o princípio de Le Chatelier. Vamos aqui compartilhar aqui o meu quadro. Vamos lá, compartilhar minha tela. Vamos lá, que é justamente o assunto, fatores que alteram o nosso querido equilíbrio químico, ou seja, princípios de Le Chatelier. Bom, quando você tem um equilíbrio, um estado em equilíbrio, e você altera esse equilíbrio, você dá alguma perturbação a esse equilíbrio, esse equilíbrio torna-se a voltar para o seu estado mais fundamental, o seu estado onde ele fica mais equilibrado. Ou seja, como é que ele volta a esse estado? Se deslocando para o sentido dos produtos e para o sentido dos reagentes. Então, isso é o princípio da Chatelier. A gente vai jogar alguma coisa no equilíbrio, né, alguma perturbação, que eu vou te explicar quais perturbações, aí o equilíbrio vai se deslocar para um dos sentidos, que pode ser para os produtos e também pode ser para os reagentes, certo? Vou ler esse slidezinho que é bem interessante essa frase. É uma consequência da lei da conservação da energia e pode ser descrita da seguinte forma: quando um sistema em equilíbrio é sujeito a uma perturbação, certo? O equilíbrio desloca-se para o sentido que contraria esta alteração, certo? Traduzindo para a nossa língua, quando o equilíbrio ele sofre alguma coisa, certo? Ele faz de tudo para retornar ao estado normal, o estado de equilíbrio, certo? Primeiro fator que altera o nosso querido equilíbrio químico é a temperatura. Bom, a gente sabe que a temperatura é justamente a alteração, né, a velocidade cinética das partículas. A gente tem o estado de esquentamento, o estado de resfriamento, aonde quando você tem um aquecimento, as partículas estão em maior velocidade. Em estado de resfriamento, as partículas estão em menor velocidade, certo? Você tem um efeito no equilíbrio em relação à temperatura da seguinte forma, em relação à entalpia, certo? A gente sabe que quando você tem um aquecimento, você tem um tipo de processo, né? Quando você tem um aquecimento, o processo torna-se endotérmico. E quando você tem um resfriamento, o sistema se torna exotérmico. Então, você vai para o fator equilíbrio em função da temperatura, você vai observar o ΔH. Se a entalpia for positivo, o sentido direto vai ser endotérmico. Se a entalpia for negativa, o sentido dos produtos vai ser exotérmico. Bora lá. Vamos aqui, ó. A entalpia desse sistema ela é positiva. Então, o sentido dos produtos ele é endotérmico. Se a entalpia fosse negativa, o sentido dos produtos seria exotérmico. Presta atenção. Quando você vai aumentar essa temperatura, para onde é que vai o equilíbrio? Para o sentido dos produtos ou para o sentido dos reagentes? Exatamente, vai sempre para o sentido dos produtos. Aumentou a temperatura, vai para o sentido dos produtos. Se é endotérmico ou exotérmico, vai depender da variação de entalpia. De novo, se a entalpia for positivo, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido endotérmico, que é o sentido dos produtos. Agora, entalpia negativa, sentido dos produtos, porém exotérmico. Então, temperatura. Segundo fator, concentração. Ao aumentar a concentração do equilíbrio, ele vai se deslocar sempre ao sentido contrário, certo? Eu aumento a concentração de um reagente, vai para os produtos. Se eu aumento a concentração de uns produtos, vai para os reagentes. Agora, se eu retiro um reagente, para onde é que vai o equilíbrio? Ele retorna para os reagentes. Se eu retiro um produto, ele vai para onde? Ele retorna para os produtos. Então, você tem que prestar atenção que cai muita questão, principalmente do vestibular da Universidade do Estado do Ceará. Aqui é um assunto que cai mais em vestibulares tradicionais, certo? Por exemplo, aqui você tem essa reação aqui né, do 2NO2, formando né, equilíbrio com 2NO mais O2. Se eu aumento a concentração de NO, para onde é que vai o equilíbrio? Ele vai para o sentido contrário, então ele vai para o sentido dos reagentes. Se eu aumento a concentração de O2, ele vai para qual sentido? Para o sentido dos reagentes, então ele vai para o sentido do NO2. Se eu aumento a concentração de NO, ele vai para qual sentido? Para o sentido dos reagentes. Você vai aumentar a concentração de
NO2. Se eu retiro o O2, para onde é que vai o equilíbrio? Ele vai para o sentido dos produtos. Então, você vai ter um aumento você vai ter um deslocamento para o sentido dos produtos. Bugou. Enfim. Então é isso. Aumentou a concentração, o equilíbrio se desloca sempre para o sentido contrário. Sempre para o sentido contrário. Último fator, pressão e volume. A gente sabe que a pressão e o volume eles andam juntos. Por quê? Se você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Ele diminui. Se você diminui a pressão, o que acontece com o volume? Ele aumenta. Lei de Boyle, certo? Pressão e volume. Enfim, quando você aumenta a pressão, certo? As partículas elas ficam loucas, ficam louquinhas, elas se colidem, certo? E elas procuram um espaço para se deslocar. E quando você aumenta a pressão, aumenta o volume, então as partículas elas ficam mais tranquilas, certo? Quando você aumentar a pressão, o que vai acontecer com o equilíbrio? Ele vai se deslocar para o menor número de mols, para o lado que tiver menor quantidade de matéria, beleza? E quando você aumenta o volume, você vai diminuir a pressão e o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tiver maior a quantidade de matéria. De novo, aumentou a pressão do equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar para o menor número de mols. Aumentou o volume do equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar para o maior número de mols. Professor, como é que eu descubro esse diabo dessa quantidade de mols, bebê? Bora lá. Que diabo é matéria? Vamos aqui, ó. Vou aqui compartilhar aqui um quadro branco com vocês. Espera aí, porque aqui o sistema é louco. New shade, whiteboard. Vamos lá. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho aqui o equilíbrio da síntese da amônia, que fica N2, peraí, N2 mais 2H2, formando o equilíbrio 2NH3. Foi mal, deixa eu alterar ali, né? Pronto, agora dá certo. Vamos supor que eu tenho esse equilíbrio aqui, né? Deixa eu botar aqui a setinha dupla, né? Para dizer que é equilíbrio. Ah, não, posso fazer isso aqui, ó. Olha. Pronto, aqui você tem um estado de equilíbrio. Vamos supor que eu tenho esse equilíbrio aqui. Vamos lá. Pessoal, qual é a quantidade de mols dos reagentes desta reação? Exatamente. Qual é o coeficiente, o que está na frente de cada molécula desta reação? Você tem um coeficiente 1 do N2 e você tem um coeficiente 3 do H2. Então fica 1 mais 3, você tem nos reagentes 4 mols. 4 mols, vou botar 4 mols porque o português está aí. E nos produtos, você tem quanto de quantidade de matéria? Exatamente, você tem 2 mol. Vamos supor que eu aumento a pressão deste equilíbrio. Vamos lá. Aumentei a pressão deste equilíbrio. O que acontece? O equilíbrio vai deslocar para o lugar onde tem menor quantidade de matéria. Ele vai deslocar para os produtos, para o sentido do lado direito. Certinho? Vamos... Então, bota aqui, ó. Vai para o lado direito. Vamos uma situação hipotética. Se eu aumento a concentração de H2, vai para onde o equilíbrio? Exatamente, se eu aumento a concentração, ele vai para o sentido contrário. Então, ele vai para o sentido, para o lado, também para o lado direito. O equilíbrio vai se deslocar para o lado direito. Lado direito, certo? Aí, se eu aumento a concentração de NH3, para onde é que vai o equilíbrio? Exatamente, bebezinho lindo do meu coração, vai para o lado esquerdo, para o sentido dos reactants. Então, vai para o lado esquerdo, certo? Vamos supor que esta reação possui um ΔH, né, uma variação entalpia igual a menos 42, dado hipotético, quilojoules, vamos supor isso. Então, se eu aumento a temperatura desse sistema, se eu aumento a temperatura desse sistema, para onde é que vai o equilíbrio? Vai para o lado exotérmico ou para o lado endotérmico? Vamos lá. Se a entalpia é negativa, o sentido direto é exotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, vai para o sentido exotérmico, para o lado direito. Lado direito. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Muito obrigado a todos. O que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no canal, compartilhem essa aula, curta essa aula, que em breve a gente tem muitas novidades. Detalhe, se você quer participar do nosso aulão do Zoom, comenta aí embaixo, manda mensagem para a gente que a gente vai compartilhar o link com vocês. Muito obrigado a todos. Um abraço do tio Pedim. Valeu.